Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu estou aqui para nós gravar mais uma pré-aula da nossa revista Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, aqui do Ministério O Caminho Santo, a nossa igreja que tem a sede aqui em Ariquemes, no estado de Rondônia. E hoje, o estudo de hoje são sinais da volta de Jesus, né? Eu estou aqui para trazer aditivos, subsídios para ajudar a vida do professor da revista lá na sua congregação. Nosso texto bíblico base para sinais da volta de Jesus, né, é Mateus capítulo 24, versículo 3 até o versículo 8, e o mesmo capítulo 24, versículo 11 até o 14. E nós queremos acrescentar aqui esse mesmo texto, né, Mateus 24, Mateus 25, sermão profético ou sermão escatológico, sermão do Monte das Oliveiras, e também está em Marcos 13 e também em Lucas capítulo 21. Nós temos um estudo dividido em três tópicos, e o primeiro tópico trata de sinais sociais e políticos, né? O segundo tópico trata de sinais físicos, coisas naturais aqui da terra, como fome, peste, essa coisa toda. E o terceiro, sinais religiosos, sinais na vida da igreja, na vida do povo em termos de religião. Eu tenho uma Bíblia aqui comigo, aqui do meu lado, e aqui tem um estudo bíblico nessa Bíblia, onde o professor explicou, ele colocou alguns sinais interessantes. Eu quero explicar alguma coisa sobre sinal, porque a nossa lição diz sinais da volta de Jesus. Nós já explicamos aqui, e vamos explicar novamente, que a volta de Jesus, ou a segunda vinda de Cristo, é um evento para nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas e pré-tribulacionistas, que acontece em duas fases: o arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4 é um dos textos, e 7 anos depois do arrebatamento, já passou a grande tribulação, já passou o tribunal de Cristo, já passou as bodas do Cordeiro, Jesus volta em glória, na sua vinda em glória, onde todo olho verá, para a salvação de Israel e a instauração do milênio aqui na terra. Então, esses sinais da volta de Jesus englobam tudo isso, englobam o arrebatamento, eles apontam para o arrebatamento, e também para a volta de Jesus em glória. Então, eu pesquisei no dicionário sobre a palavra sinal, e o dicionário diz que sinal é qualquer manifestação que nos permite conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Já pensou? É um tipo de manifestação que nos permite conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Diz também que é algo previamente combinado entre duas ou mais pessoas e que carrega uma determinada informação. Por exemplo, se você chegar num semáforo, né? Aí você vai chegar num semáforo, geralmente quando você vai sair da sua cidade, vai para outra cidade, e você chega num semáforo, no centro de uma cidade, e você, além do semáforo, para dizer que você tem que parar, ou se você pode seguir em frente ou não, você vai olhar e tem o sinaleiro, tem aquela coisa onde está escrito a placa que está dizendo tantos quilômetros para o lugar fulano, tantos quilômetros para o lugar beltrano, e você vira à direita, vai para a cidade fulano, se você seguir reto, vai para outra, tal. Então, esse é um dos sentidos de sinal na Bíblia, quando lá no livro do apóstolo João, Evangelho de São João, capítulo 2, quando Jesus estava iniciando o seu ministério público, a Bíblia diz que Jesus iniciou com o sinal da transformação da água em vinho, sinal que apontava para a sua divindade. Lembra disso? Quando alguém perguntou para Jesus: Senhor, João Batista mandou perguntar para Jesus: tu és o Cristo, tu és aquele que foi prometido por Deus, ou nós temos que esperar outro? Vai vir outro ainda para ser o rei, para governar sobre Israel, para instaurar o reino de Deus, né? Jesus disse: manda falar para ele que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos simples. Ou seja, Jesus estava dizendo que esses sinais apontavam para a sua divindade, que ele era o Cristo. Então, o sinal, ele aponta numa direção.
ele vem antes, dizendo, falta tantos quilômetros para a cidade fulana, em termos que nós estávamos conversando no começo de trânsito. Enfim, é dessa forma que nós entendemos que os sinais da vinda de Jesus apontam para a iminência. Eles têm acontecido com muito mais intensidade, mais evidência, essas coisas que têm acontecido nos últimos tempos. Então eu vou aqui para o estudo, que eu estou aqui para subsidiar você, estou aqui para ajudar você. E aqui tem 10 sinais proféticos aqui nessa Bíblia, e eu quero lê-los para você, para ajudar você aí no seu estudo bíblico, para acrescentar aqui na revista, que está na revista aqui, você já vai trabalhar com ele. O primeiro grande sinal que está aqui é a explosão do conhecimento. Olha, o texto diz assim, Daniel capítulo 12, versículo 4, diz assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Jesus diz lá no texto que a ciência multiplicaria, juntamente também com a iniquidade, essa coisa toda. Então a explosão do conhecimento é uma coisa que no último século XX, de 1900, do ano 1900 até o ano 2000, o homem inventou e criou praticamente tudo aquilo que poderia criar. Foi uma coisa tremenda em 100 anos. Na verdade, os últimos 200 anos, o homem criou a energia elétrica, o homem criou a lâmpada, o homem descobriu o telefone, inventou o telefone, o homem inventou o carro, o motor elétrico para fazer combustão, o homem inventou o avião, inventou a televisão, descobriu as ondas de rádio, criou o rádio, a internet e tanta coisa, isso de 200 anos para cá, mas principalmente de 100 anos para cá. Essas coisas foram assim, um boom, rapidamente, chama-se explosão de conhecimento, e esse é um sinal claríssimo da volta do Senhor Jesus. O segundo sinal que é apresentado aqui nessa Bíblia, que eu quero apresentar para você, é o renascimento do povo de Israel. O povo de Israel é um termômetro, é um relógio, é importantíssimo você prestar atenção em Israel. Jesus disse que nós devíamos olhar para a figueira, e a figueira representa Israel, porque quando a figueira começa a brotar, está perto o verão, está perto, ou seja, Jesus estava falando de Israel. Então, Israel, no dia 14 de maio de 1948, num dia só, Você lembra que o profeta Isaías perguntou, se Deus perguntou, porventura poderia uma nação nascer num só dia? E foi assim que aconteceu com Israel. No dia 14 de maio de 1948, as Nações Unidas, a ONU, reconheceu Israel como uma nação independente, com a sua terra de volta. Enfim, isso é uma coisa interessantíssima, porque a volta de Israel, o renascimento de Israel, aponta que está chegando o tempo do fim. Por quê? Porque está parado o relógio de Deus com relação às 70 semanas de Daniel. Falta uma semana que diz respeito a Israel. A volta de Israel à sua terra mostra que muito em breve vai começar essa semana de número 70. E essa semana vai começar depois que a igreja sair daqui da terra. Então Israel já está há 72 anos. Agora no dia 14 de maio, vai fazer 72 anos que Israel, 1948 para o ano 2000, dá 52 anos. Aí você tem mais 20, você tem 72, ela vai fazer 72 anos agora, no dia 14 de maio. E você está vendo um vídeo por aí que o Papa Francisco marcou uma reunião de líderes mundial para o dia 14 de maio. Ou seja, tanta coisa pode acontecer nesse período, mas isso para nós que somos crentes, o renascimento de Israel e esse movimento das outras árvores, as outras nações, Jesus disse, olhai para a figueira, mas olha também para as outras árvores. Então, as outras árvores são as outras nações, o movimento todo no sentido de juntar-se o mundo sob um único governo, aponta também para a volta de Jesus, e o renascimento de Israel traz esse clarão, traz essa luz para a nossa vida. Uma terceira coisa que fala também sobre, que nos traz também aqui em forma de subsídio para você, de sinal da volta de Jesus, a Bíblia diz que Jerusalém seria pisada pelos gentios até o fim dos tempos deles.
E aconteceu que no ano de 1967, aconteceu uma guerra, 1967, poucos anos depois de ser criado o Estado de Israel, em 1948. Aconteceu em 1948, Israel virou nação, já teve uma guerra. Israel venceu a guerra. Em 1956 teve outra guerra, a Guerra dos Árabes, os países vizinhos ali contra Israel, Israel venceu a guerra. Em 1967, outra guerra. E em 6 dias Israel venceu seus inimigos e Israel anexou a cidade de Jerusalém. Quando foi criado Israel, um pedaço de Jerusalém pertencia a Israel e um pedaço ficou pertencendo aos jordanianos, aos árabes, né? E aí, aos árabes, aliás, pertencendo aos palestinos, não aos jordanianos, aos palestinos ali, que dividem ali, faixa de Gaza, aquela coisa ali, tem a Palestina ali agora, que criaram lá um estado, né? Não tem reconhecimento de todo mundo, não, mas tem lá um estado palestino, que toda a vida foi a luta deles para instalar, e eles querem Jerusalém para ser capital, mas a Bíblia diz que Jerusalém é a capital de Israel, Jerusalém faz parte do povo de Deus. Em 67 Israel anexou, Israel ainda não tem a posse definitiva, mas Israel está caminhando para ter a posse definitiva de Jerusalém, no sentido, por exemplo, de ter o templo lá no lugar, eles ainda não têm, apesar de ter o controle, porque desde 67 anexou ela para cá. Então, já chegando no finalzinho, onde Jerusalém não será mais pisada pelos gentios, mas será a capital do Estado de Israel, onde Cristo vai reinar no milênio, né? Que maravilha isso, a igreja vai participar disso numa dimensão diferente, mas vai participar, mas Cristo vai reinar aqui na terra, com a sua capital em Jerusalém, lá no trono de Davi, para cumprir a promessa que fez a Abraão, fez a Davi, né? Israel vai possuir toda aquela terra pela primeira vez, que Deus prometeu a Abraão, e o trono de Davi, onde Cristo vai estar sentado para governar por 1000 anos. Nós veremos isso, né? Estaremos lá, vamos subir no arrebatamento, e depois voltamos com Cristo em glória, presenciamos o julgamento, ajudamos ao julgamento. A Bíblia diz que a igreja vai ajudar a julgar, inclusive os anjos, né? Cada juiz é um juiz. Isso é privilégio de crente, vale a pena ser fiel para poder participar de tudo isso. Eu estou misturando aqui, não estou separando, na revista está separado os sinais ali, mas aqui eu estou dando subsídios, eu estou misturando, né? Um quarto tipo de sinal que aponta para a volta de Jesus, o que a pessoa colocou, que o pastor colocou aqui nessa Bíblia, é a comunicação internacional instantânea. Olha só, né? Em Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e também dos versículos 7 até o versículo 10, o apóstolo João descreve 2 testemunhas que serão executadas e seu corpo ficarão sem vida por 3 dias e meio nas ruas de Jerusalém, sendo visto por pessoas, tribos, línguas e nações. Ou seja, por diversas gerações, os estudiosos se perguntaram sobre como essas testemunhas poderiam ser vistas. Como isso pode acontecer, ser visto em toda a terra ao mesmo tempo? Então chegou a televisão, olha só, e depois os satélites de comunicação. Isso não era possível até 1900, não tinha televisão. Isso não era possível até 1960, já tinha televisão, mas não tinha o satélite de comunicação instantânea que tem hoje. Mas agora isso é possível. Ou seja, a comunicação internacional instantânea, a possibilidade hoje de alguém estar lá do outro lado, lá no Japão, lá em Israel, em qualquer lugar, e a câmera está filmando ele lá e mandando para o satélite retransmitindo automaticamente, você está vendo aqui, escrito ao vivo, você vê lá na sua televisão, isso é profético. Isso vai acontecer durante a grande tribulação, quando aquelas 2 testemunhas que Deus vai levantar para pregar a face do evangelho, chamado evangelho do reino, é o mesmo evangelho nosso, mas um evangelho voltado para o reino do milênio, né? Nós estamos pregando o evangelho hoje, que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, né? E depois da volta de Jesus, o evangelho vai voltar-se para que Jesus vai vir em glória. Os judeus creem nisso, né? Eles estão esperando ele voltar em glória. Para eles ele vai vir assim, para a igreja ele vem no arrebatamento, para Israel ele vai vir em glória, lá todo mundo, todo olho vai ver ele, né? Para nós ele vem secretamente, e vai ter essa comunicação instantânea, todo olho verá, ou seja, a televisão vai mostrar para o mundo inteiro via satélite, mas antes desse todo olho verá de Cristo, todo mundo vai ver
essas duas testemunhas que vão pregar durante a grande tribulação, a primeira metade, os 3 anos e meio, testemunhas essas que vão trabalhar no mesmo espírito que trabalhava o profeta Elias e Moisés. Nós não podemos dizer que é Moisés e Elias, mas vão trabalhar, o sistema de trabalho é o mesmo, vão fazer a água virar sangue, vão fazer descer fogo do céu, né? Moisés fez a água virar sangue, Elias orou e Deus mandou fogo do céu lá no Monte Carmelo. Essas duas testemunhas vão trabalhar assim, e depois de 3 anos e meio elas pregando, o anticristo vai conseguir matá-las. Ele vai tentar isso durante 3 anos e meio e não vai conseguir, porque é projeto de Deus que na metade da tribulação elas morram. Aí elas vão morrer, vão ser mortas pelo anticristo, e ele vai deixar elas expostas lá e o mundo inteiro vendo. Mas só que depois de 3 dias e meio vai vir uma voz do céu chamando elas, sobe para cá, e também o mundo inteiro vai ver. Vai ver, e Deus vai acontecer algumas catástrofes simultaneamente para as pessoas saberem que o anticristo não é Deus, que existe um Deus que está permitindo que aconteça todas essas coisas. Então essa comunicação internacional instantânea já existe hoje. Fiquemos de olhos abertos. Jesus está voltando. Uma próxima sinal que está aqui. Sinais, por exemplo, são fomes e pestes no mundo inteiro. Fome é a falta de comida, essas coisas todas. Por exemplo, o comentador escreveu aqui que algumas potências mundiais, algumas potências, Estados Unidos, a União Europeia, juntando essas pessoas, países ricos, né? Eles são capazes de alimentar o mundo inteiro. Mas muitos fazendeiros são pagos para não produzir certa espécie de alimento, pois do contrário a oferta de produtos seria muito grande e consequentemente os preços despencam. Ou seja, existe uma coisa chamada subsidiar, que os governos estão fazendo isso para proteger os seus mercados. Eles não estão preocupados em produzir para sustentar as pessoas, estão preocupados só com o seu país. É aquela coisa do egoísmo. Ou seja, se o mundo quisesse, não teria fome. Mas o mundo não quer, o mundo, cada um quer defender o seu, e por isso Jesus disse que teria muita fome. E teria muitas pestes. Pestes são doenças, epidemias, coisas como a AIDS, coisas como a malária, coisas como, existe muitas coisas aparecendo no mundo agora, e isso apareceria como nunca aconteceu, né? E existem pessoas, por exemplo, nos países mais pobres, por exemplo, as pessoas estão sofrendo com doenças que em países como desenvolvidos elas não matam, mas lá em outros países subdesenvolvidos elas matam. E Jesus diz que isso aconteceria, porque Jesus já sabia que os seres humanos seriam dessa maneira. Então essa fome e essas pestes de enfermidade, essas coisas todas que estão acontecendo, nunca aconteceu como está acontecendo agora. Um outro tipo de sinal que está dizendo aqui, né, também no meio disso tudo tem os terremotos, né? Os terremotos, por exemplo, que no século XX nunca aconteceu tanto terremoto. Por exemplo, existe estatística que diz que no século XX aconteceu mais terremoto do que em todos os outros antes. Então, ou seja, tudo isso, essa escalada de terremotos, essa escalada dessas coisas mostra que Jesus está voltando. E Jesus também diz que como foi nos dias de Noé, isso aqui já virou sinal religioso, isso aqui já partiu para a área religiosa, né? Jesus disse, né? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas eu fico vendo os teólogos disputando, que Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, que ele não sabia daquele dia, e hoje Jesus já sabe e tal. Meu Deus do céu, eu não tenho que discutir sobre isso, porque Jesus está dizendo que é um atributo de Deus, é uma atribuição de Deus. Compete ao Pai dizer: filho, chegou a hora de você buscar a igreja. O tempo da volta de Jesus será determinado por Deus. Deus vai dizer: pronto, chegou, acabou o período da igreja e tal. Eu entendo assim. Ou seja, Deus não tem nada a esconder de Cristo. Jesus está dizendo que não é atribuição dele determinar o dia, mas é atribuição do Pai. Não é atribuição dele, nem dos anjos, mas é atribuição do Pai. Assim como é a atribuição do Espírito Santo. Está aqui preparando a igreja para subir naquele dia. Se Jesus sabe hoje ou não, já não é mais eu que tenho que conjecturar sobre isso. Eu tenho que entender o texto que Jesus está dizendo. Isso aí é a atribuição do Pai, e não do Filho, e não dos anjos, e não do Espírito Santo. É a atribuição do Pai determinar o dia.
da volta do Senhor. Mas Jesus disse que nesses dias seria como nos dias de Noé, onde as pessoas estariam, por exemplo, Jesus diz que as pessoas viviam uma vida voltada aqui para a terra, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não estavam nem aí para a pregação de Noé e para aquilo que Noé... A maior pregação de Noé foi construir a arca. A maior pregação de um crente é o seu testemunho. O grande testemunho de Noé foi: eu estou construindo uma arca, de acordo com os moldes de Deus. Deus me passou um modelo, e através dessa arca Ele vai salvar a minha vida. A nossa salvação é construída por nós, não é por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós construímos de acordo com a palavra de Deus. A arca, ela era construída de madeira de acácia, madeira incorruptível, e aquela madeira aponta para a humanidade de Cristo. Ou seja, se eu quiser dar um testemunho verdadeiro para as pessoas, eu tenho que viver como o Cristo humano viveu aqui na terra. Eu tenho que ser obediente a Deus e a sua palavra, conhecer a vontade de Deus e vivê-la. Ela é betumada de dentro para fora. O betume tanto fala do sangue de Cristo, que tinha o poder de cobrir, de flechar brechas, como do trabalhar do Espírito Santo na vida da igreja, para impedir a entrada e a saída. Por exemplo, trabalhar de dentro para fora. Primeiro betumava por dentro, ou seja, primeiro Deus trabalha por dentro, trabalha no coração, trabalha na mente, trabalha na vida. Esse é o trabalho do Espírito Santo na sua vida. E depois Deus trabalha por fora na sua vida, porque o trabalhar de dentro para fora de Deus na sua vida vai fazer o por fora ficar interessante. Quando as pessoas falam para mim sobre roupa, sobre indecência, essas coisas todas, eu falo: o trabalhar de Deus é por dentro. E todo verdadeiro crente, onde o Espírito de Deus mora na vida dele, todo verdadeiro crente que é templo onde habita o Espírito Santo, vive decentemente. As pessoas olham para ele e falam: ali tem um homem de Deus, ali tem uma irmã que serve a Deus, ali tem uma pessoa crente de verdade, porque Deus trabalhou de dentro para fora. Daqui para lá não vai ter vulgaridade, não vai ter palavra fútil, não vai ter palavra doble, língua doble, mas vai ter coisas que glorificam, que exaltam a Deus. Noé, nos seus dias, deu testemunho, ele creu numa palavra, e a Bíblia diz que isso foi imputado a ele como justiça, ele condenou aquela geração, e nós vamos estar condenando essa geração quando nós vivemos, não para esse mundo. Nos dias de Noé, as pessoas estavam focadas aqui, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E é assim que está acontecendo hoje. As pessoas estão preocupadas com o terreno. A teologia da prosperidade fez os cristãos querer carro, querer casa, querer tudo só aqui na terra. Não é pecado você querer as coisas aqui na terra, mas a sua pátria está nos céus, da onde nós aguardamos o nosso Senhor, e a nossa prioridade é lá. A Bíblia diz que se nós ressuscitamos com Cristo, nós temos que buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, e colocar as coisas da terra em segundo lugar. Então, os dias de Noé, é assim que está acontecendo nos dias de hoje. Um outro subsídio que eu quero dar para você aqui, também sobre o sinal da volta de Jesus. Jesus falou que seriam dias de engano. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operadores de grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Essas coisas de falsos cristos e falsos profetas. Um falso Cristo é alguém que se levanta com um sistema doutrinário que contraria as doutrinas de Cristo. A Bíblia diz que, João disse assim: como é que você descobre que alguém é um falso Cristo? Quando essa pessoa nega a humanidade de Jesus. As seitas heréticas, eu não posso citar nome aqui, porque esse vídeo é público, As seitas heréticas, todas elas, a maioria delas, ou quase todas elas, elas têm dificuldade de aceitar que o Cristo é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. De alguma maneira elas vão tentar diminuir isso daí. João diz: todo espírito que nega que Jesus veio em carne, ou que Jesus é 100% Deus, mas é homem, 100% homem, esse espírito é o espírito do anticristo. Então essas igrejas surgiram em cima disso,
negam que Jesus seja 100% divino, 100% humano. Isso chama-se falsos cristos, ou seja, falso Cristo é religião. E a questão do falso profeta, o falso profeta é aquele que prega, geralmente o falso profeta é caracterizado por aquele que prega aquilo que as pessoas querem ouvir, né? A Bíblia diz, Paulo diz, né, escrevendo a Timóteo, Paulo diz que no final dos tempos os homens amontoariam para si doutores, segundo as suas concupiscências, segundo as vontades, segundo os seus desejos. Amontoariam pessoas que iam falar para eles, pregar para eles, ensinar para eles coisas que é gostoso de ouvir. E aí surgiu a teologia da prosperidade. O crente não pode ficar doente, é falta de fé. O crente não pode ser pobre, né? O crente não pode... um monte de coisa que o crente não pode sofrer detrimento, porque o crente é filho de Deus, é filho do reino, e E Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? João 16:33, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós sabemos que o falso profeta é aquele que prega aquilo que você quer ouvir. Doutores segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência é desejo da carne. Eu quero ouvir. Agora, o verdadeiro profeta é aquele que prega a palavra, que prega contra o pecado, que prega contra o erro, que prega contra a iniquidade. Eu quero abrir um parênteses aqui para terminar, para falar sobre iniquidade. Nosso texto diz, né, Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eu preciso terminar falando isso. Qual é a diferença entre iniquidade e pecado? A palavra pecado, lá no grego, é hamartia. Hamartia. Alguém fala hamartia, eu falo hamartia, né? E significa errar o alvo, ou seja, lembra que Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, errar o alvo. E ele diz, sabe por que eu faço isso? Por causa do pecado que habita em mim, condição de pecador sem regeneração. Eu estava falando isso, no sentido que acontece na vida de um pecador. Então, errar o alvo significa uma escorregada. Um erro que acontece não é uma coisa que acontece premeditadamente, é uma coisa que, com o arrependimento, com a confissão, com a conversão, essas coisas mudam. Já a palavra iniquidade no grego é anomia, e significa a condição daquele que não cumpre a palavra, conhece a palavra, mas não cumpre a palavra. Mas ele entra numa condição de vida que ele se levanta para não cumprir a lei de Deus e peca de forma constante contra ela. Lembra que eu estou falando de lei? Lei é a palavra de Deus, né? Não é os 10 mandamentos, aquela coisa, não. Então, quando se trata de erro sucessivo, de repetição, essas coisas assim, você lembra que Jesus diz assim lá em Mateus 7:23, para aquelas pessoas, líderes religiosos que vão chegar e vão dizer, Senhor, no teu nome fizemos isso, aquilo, expulsamos o demônio, curamos os enfermos. Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, você sabe que está errado. Eu fico pensando, será que as pessoas não sabem que está errado? Você vendeu o evangelho? Você vender a bênção de Deus, dizer para a pessoa dar tanto de oferta e não tem nada contra a oferta, mas tem que ser voluntário, mas você trabalhar em cima disso e não falar sobre pecado, não falar sobre arrependimento. Será que a pessoa não sabe que está fazendo um negócio? Então Jesus disse, então lhes direi abertamente, você curou, você libertou, você fez, mas eu não conheço você. Nunca tivemos intimidade, porque você pratica iniquidade. Então o pecado, no sentido de hamartia, é errar o alvo. Isso acontece por negligência, por descuido. Já a iniquidade, não, é uma forma constante na vida da pessoa, sem haver qualquer arrependimento e correção nos caminhos. O iníquo é aquele que se orgulha do caminho do pecado, anda nele, né? O pecador já é alguém que errou, mas se arrepende. Você lembra que a Bíblia diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Prática do pecado é iniquidade, pois o que permanece na prática do pecado, pois o que permanece nessa pessoa que aceitou Jesus, que é nascido de Deus, é a divina semente que é a palavra. Então ele não consegue viver na prática do pecado. Agora, se você viver na prática do pecado, significa que você não é nascido de Deus.
Então o pecado é errar o alvo, um erro que acontece na vida de todo mundo. Nesse sentido, todos nós somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado, porque a prática do pecado é a iniquidade. A cada dia que passa, eles estão legalizando a iniquidade, legalizando o pecado e esfriando o amor de Deus no coração das pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Está terminando o nosso tempo aqui da nossa pré-aula. Que Deus abençoe. Nos veremos na próxima aula. Boa aula para você. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus.